Por que você está ouvindo música errada? Platão e a música, parte 2. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! No mundo moderno, as pessoas ouvem música para se refugiar, isolar, distrair ou relaxar, muitas vezes sem considerar a natureza do que ouvem. O que Platão pode nos ensinar sobre o ato de ouvir música? Eu sou Andreas Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. O objetivo de hoje é falar brevemente, em continuidade à reflexão anterior, sobre algumas relações entre filosofia e música, e o que podemos aprender com Platão a esse respeito. Há uma série de avisos a fazermos e os primeiros são: não se esqueça de, caso puder, nos patrocinar via Apoia-se. Acessem apoia.c, lembrando que é SE/OliverTalk, e nos ajudem a dobrar metas. Quem assina tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos, como podcasts especiais só para os assinantes, e também acesso à revista Cronos, que contém o guia bibliográfico e cultural do Oliver Talk. Ainda não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então vamos para o que interessa. É o seguinte, gente, esse podcast ele é uma sequela, como se diz mais ou menos nos filmes, do podcast anterior a esse respeito, as reflexões de Platão sobre a música. Eu acredito que ele vai ser um pouco mais breve que o anterior, mas é uma continuidade com reflexões inéditas que eu não pude abordar naquele. Lembrando, naquele eu fiz uma introdução mais geral, falei principalmente das reflexões do Platão sobre a música no livro A República, o famoso livro A República, um dos principais livros de Platão, e onde ele fez a reflexão sobre o mito da caverna, por exemplo. E hoje eu vou abordar as reflexões de Platão sobre o mesmo assunto, ou seja, sobre a música, em alguns outros diálogos seus, os diálogos em que o Platão tratou aí principalmente de questões relacionadas à estética. Então basicamente é isso que nós vamos fazer hoje. Caso a voz falhe aí um pouquinho, não estranhe, eu tô com um probleminha na garganta, até posterguei um pouco a gravação desse podcast aqui para ver se melhorava. Estou melhor do que eu estava, mas ainda não estou zero bala, então se vocês estranharem alguma coisa aí no modo de falar, se deve a isto. O que acontece então, gente, vamos lá, ao mesmo tempo que esse podcast é uma sequela do anterior, eu vou tratar de algumas questões introdutórias aqui que eu não tratei naquele. Então, primeiramente, se a base daquele podcast foi a República do Platão, embora eu tenha feito menções a Aristóteles também e tudo mais, hoje, aqui nessa reflexão, os principais diálogos platônicos que vão ser referência e onde Platão trata de questões relacionadas à estética e, portanto, à natureza da música, entre outras, é o Ion, o Fedro e o Fédon. Tá? Então esses três, as reflexões de hoje elas vão circundar em torno desses três diálogos do Platão. Existem dois conceitos importantes que a gente precisa saber quando a gente quer estudar estética ou as artes. A estética seria mais a reflexão filosófica sobre as artes, ou as artes propriamente ditas. Alguém que queira estudar puramente teatro grego com um interesse muito lateral em filosofia, teria que saber um pouco desses conceitos também. Então, um desses conceitos é técnica, que os gregos chamavam de tekné, ou tekné, ou ofício das artes. Tá? Então, para os gregos era muito importante essa concepção, a habilidade que o artista tem é uma técnica, é uma tekné também. E aí a gente pode pensar, pelo menos para mim, me ajuda a entender um pouco essa ideia dos gregos, quando a gente pensa no marceneiro, por exemplo. O que o marceneiro tem? O marceneiro tem a técnica adequada para esculpir em madeira, digamos, por mais que às vezes seja esculpir, dependendo do qual é o produto, às vezes não seja exatamente esculpir, a gente não diz que um marceneiro esculpe uma cadeira ou esculpe uma mesa, mas é mais ou menos essa ideia. O que ele tem? Então ele tem a técnica, Um outro conceito assim essencial, importantíssimo e gigantesco quando vai se falar de estética ou de arte para os gregos antigos é o de mimesis. Então,
que é o que é mas não é a cópia, né? A reprodução artística. Então, por exemplo, o Platão ele tinha uma opinião um tanto quanto negativa em relação ao teatro, porque ele dizia que o teatro é uma mimesis, é uma pura cópia da realidade, ele é um simulacro da realidade. Então você tem lá, por exemplo, numa peça de teatro, alguém encenando uma briga. Aquela briga não é real, aquela briga é uma cópia, é uma emulação, é uma simulação do que é uma briga real, uma briga entre duas pessoas concretas por um motivo real, né? Uma briga de verdade. Então, devido a essa natureza mimética, então, né, de cópia, de mímese, de reprodução artística, no caso do teatro, por exemplo, o Platão vai ter uma opinião bastante negativa com relação ao teatro. E aí depois aqui, isso eu estou até passando um pouco ao largo do assunto, mas vale a pena mencionar, o Aristóteles vai ser alguém que vai dar uma renovada nisso e vai salvar, entre aspas, aí o teatro, porque ele vai dizer, olha, o que acontece ali não é exatamente uma pura cópia, porque aquilo ali vai ter uma função catártica, né? Vai ter a catarse. Então, para estudar também isso daí, o conceito de catarse vai ser muito importante, que é mais ou menos o quê? Seria, vamos colocar aqui em termos acessíveis. Você vê, pegar o mesmo exemplo, você vê essa briga encenada numa peça de teatro, aí você se lembra da briga que você teve com alguém pelo mesmo motivo, e aí isso te faz refletir melhor sobre essa briga, sobre, putz, talvez você tenha se excedido, você tenha ido além da conta, e aí de repente isso te leva a pedir desculpas para a pessoa com quem você brigou, né? Então esse aspecto, essa capacidade de purgar, digamos, né, é a catarse que a arte proporciona, e proporciona como por meio da mimesis, né, por meio da reprodução artística. Então esses são conceitos importantes para a gente entender um geralzão assim dos conceitos gregos antigos sobre estética ou sobre as artes em geral. Antes de mais nada, um primeiro agradecimento ao Mr. Romanini, nosso artista aí que está decolando, né? O Romanini é só sucesso, cada dia um sucesso novo. Tá agora na Shockwave Radio, tá com a sua loja Wake Up Imperium, com a sua plataforma Speak Up Imperium e continua muito generosamente contribuindo conosco aqui no Oliver Talk, produzindo as artes para os podcasts, a thumb aqui do Oliver Talk. Então vamos lá. Falando propriamente então do tema de hoje, os diálogos abordados serão Ion, Fedro e Fédon. E vale sempre lembrar, né, eu vou fazer aqui uma apanhadinha geral para quem não souber nada sobre Platão, né? Então os livros de Platão, a maioria esmagadora dos livros de Platão são diálogos, né? E quando o Platão estabelece o diálogo para expressar as suas ideias, ele está, de certa maneira, inaugurando algo em termos de literatura, né? Então, olha, o diálogo como um meio possível de se redigir aí textos, sendo que nesses diálogos Sócrates, então a maioria dos livros de Platão são diálogos, e na maioria dos diálogos do Platão, Sócrates é o personagem principal, onde ele discute questões aí múltiplas, né, questões filosóficas de todos os tempos, o que é a beleza, o que é a verdade, o que é a justiça, o que é a beleza, portanto, né, como eu disse, uma questão estética, e aí com algum sofista ou com algum neófito, né, as discussões em geral circundam em torno disso. Então, o diálogo como forma de literatura e o diálogo como forma de depurar as questões até que se chegue à verdade. Isso é um movimento filosófico muito importante, né? Porque, olha, por meio do choque entre contraditórios pode-se chegar à verdade, né? Ou se aproximar dela, pelo menos. Se a gente não chegar à verdade, a gente vai se aproximar, porque a gente vai eliminar um monte de coisa errada no meio do caminho. E aí, como isso é uma coisa bastante escolar, né? Talvez muitos se recordem das aulas de filosofia na escola. A finalidade do diálogo socrático consiste na abertura à dúvida, né? À aporia. De modo que não se segue um caminho reto, né?
de tese, antítese e síntese, por exemplo. Então não é essa dialética. A dialética platônica, socrática, não é a dialética hegeliana, tá? Para quem for mais conhecedor, né? Dialética é um termo que vai ser depois muito importante em outros momentos da história, para Hegel, Marx, etc. A dialética de Hegel é uma coisa, a dialética original, digamos, de Platão / Sócrates é uma outra coisa, que segue um caminho mais sinuoso, mais tortuoso e muitas vezes sem desfecho, né? Não há um desfecho. Então, beleza, o diálogo pretende discutir sobre a beleza. Legal, o que é a beleza? Nossa, vou ler esse diálogo. Ih, caramba, cheguei ao fim e não descobri o que é a beleza. Normal. A proposta era exercitar, né? É o exercício a proposta. A proposta é o exercício, expor aqueles interlocutores de Sócrates que julgavam saber o que era a beleza, mas acaba-se não sabendo, né? E Sócrates expunha esses sujeitos que alegavam ter esses conhecimentos e mostrava que, na verdade, eles não tinham. Então, no diálogo Ion, Platão examina a poesia e questiona a validação dessa arte na cultura. Então, um dos tópicos que sempre serão discutidos por Platão, de uma forma ou de outra, serão a validade daquela determinada forma de arte. Então eu já antecipei para vocês um pouco no início. Ele vai fazer isso com o teatro, ele vai fazer isso com a poesia, por exemplo, no diálogo Ion. Essa discussão não era uma novidade na época, então ela era uma discussão ali, era um debate arraigado entre um certo grupo de pessoas, se a poesia é uma forma de arte boa, uma forma de arte válida, e etc, etc. E aí, claro, porque a filosofia vai surgir também como de certa maneira, como uma oposição ou como um rompimento com o discurso poético, né? O que os pré-socráticos fazem, falam, olha, todas essas poesias que vão conter lá as cosmologias, as cosmogonias, né? Hesíodo, Homero, né? Cosmologia, origem de todas as coisas, origem do universo, cosmogonia, origem dos deuses. As poesias prévias à filosofia tinham por discussão esses temas, e a partir da filosofia com os pré-socráticos, isso é posto em certa medida em xeque, né? A capacidade disso daí realmente explicar essas coisas. Então, nesse diálogo, que é um diálogo do Platão jovem, né? Então aqui a gente não vai poder entrar nesse mérito, né? O que é Platão jovem, o que é Platão maduro, isso seria uma coisa mais refinada para um outro momento. Mas vale destacar que o Ion, né, esse diálogo que a gente está se debruçando aqui inicialmente, é um diálogo fruto da juventude platônica, né? E é claro, como diversos outros filósofos, algumas reflexões vão se aprimorar, se aprofundar, e outras vão mudar ao longo do desenvolvimento intelectual e cronológico do filósofo. Com Platão não é diferente, por isso que a gente costuma falar em Platão jovem e Platão maduro, por exemplo. Então, quem que é o Ion, né? O Ion é um rapsodo, né? É um poeta, de certa forma. É uma pessoa que declama versos épicos compostos pelos poetas, né? Então, na verdade, ele é um intérprete do poema, um intérprete da poesia, que por sua vez são inspirados pelos deuses. Então, nessa época também tinha-se muito isso, né? Homero, Hesíodo e tal, eles não tinham tirado os poemas deles, supostamente, da cartola, mas eles tinham recebido inspiração divina, das musas, etc., para que produzissem os seus poemas. Então, o poeta era uma espécie de intérprete dos deuses e o rapsodo, o intérprete do intérprete. Isso é uma coisa que, aos olhos de Platão, será algo ruim. Porque aí, lembra que eu falei que, para Platão, o teatro ser uma cópia da realidade já era um problema? Então, aqui a gente teria uma espécie de cópia da cópia, né, entre aspas aí, né? Então, você tem o poeta se inspirando nos deuses. E aí, por sua vez, o rapsodo interpretando a poesia dos poetas que já foi inspirada pelos deuses. Você tem uma espécie de telefone sem fio aí. E para o Platão isso não é um negócio legal. Então, e nessa época, aí, nesse contexto histórico, o Ion foi o mais famoso rapsodo a recitar a poesia homérica. Tá? Então, basicamente, o diálogo Ion, então, o que ele faz? Ele aborda uma problemática da arte poética. O paradoxo de um saber que não se sabe.
né? De ter um conhecimento que na verdade você na prática não tem. Isso porque os rapsodos memorizam os versos e os declamam com grande domínio técnico da elocução, porém não alcançam o significado do que é dito. Então veja só, na verdade, então aqui tenta-se fazer uma interpretação do rapsodo como uma espécie de memorioso e que talvez sequer entenda aquilo que ele está replicando. Então ele decorou aquela poesia, ele declama com muita habilidade, com muita competência, mas talvez ele sequer saiba o significado daquilo. Então Sócrates procura trazer essa questão no diálogo e diz o seguinte, né, o Sócrates, agora é uma citação mesmo do Ion. Com efeito, muitas vezes invejei-vos, os rapsodos, Ion, pela vossa técnica. Então, só um parênteses aqui, vale lembrar que também no conflito que o Sócrates tem com os sofistas, qual é um dos conflitos que Sócrates vai ter com os sofistas? Os sofistas são bons técnicos da oralidade, né? São os bons de lábia, os que têm habilidade de convencer os outros, de convencer as pessoas das coisas. Então essa coisa de você ser muito bom tecnicamente em alguma coisa, mas apenas isso, né? Tipo, você pode ser bom em mentir, por exemplo. E aí, onde é que fica? Como é que a gente fica diante disso? Você é um excelente mentiroso, mas a sua atividade e a moralidade da sua atividade, como é que fica? Né? Então essa é uma das reflexões que está por trás disso. Continuando aqui a citação, pois tanto o ser conveniente a vós, por meio da técnica, ornar o corpo e parecer o mais belo possível, quanto ser necessário viver na companhia de outros poetas, muitos e bons, e mais que todos de Homero, o melhor e mais divino dos poetas. Então o Sócrates, de certa maneira, está dizendo que ele tem inveja do Ion porque ele está na companhia de Homero, né, de certa maneira. E saber de cor seu pensamento, não apenas as suas palavras, é invejável. Pois ninguém jamais se tornaria um bom rapsodo se não compreendesse as coisas ditas pelo poeta. Só que aqui o Sócrates está dando a famosa cutucada, né? Ele está dando uma agulhadinha. Está falando, nossa, mas essa sua profissão aí, né, entre aspas, é maravilhosa. Você vive na companhia dos bons poetas e é claro, né, claro que você jamais teria essa profissão se você não entendesse o que eles estão dizendo. Mas é óbvio que o Sócrates está sendo aqui irônico. Pois deve o rapsodo se tornar para os ouvintes o intérprete do pensamento do poeta. Porém, fazer isso bem, sem conhecer o que diz o poeta, é impossível. Então, olha só, o Sócrates está falando que se o rapsodo não entende o que o poeta diz, então, na verdade, a atividade dele não funciona, não é possível. Todas essas coisas são, sem dúvida, dignas de serem invejadas. Então, o Sócrates está falando que é o seguinte, olha, a sua atividade, ela é invejável, desde que você fique na companhia dos poetas e entenda o que eles disseram. Só que, na verdade, é sabido, historicamente sabido, que, na verdade, os rapsodos eram intérpretes e não exatamente entendedores, né? Eles não compreendiam, não conseguiam vislumbrar por completo o significado das poesias que eles declamavam. Então vamos lá. Então, na concepção aí helênica, né, da cultura helênica, os bons poetas possuem o dom da palavra por concessão divina. E os deuses os inspiram, independentemente do tipo de composição que praticam, lírica, épica ou trágica. Então, ou seja, mais uma vez, né, essa questão da inspiração divina para essa atividade. Por isso, Platão associa os poetas aos profetas, aos sofistas e até mesmo aos políticos. Então, olha só, o Platão está associando os poetas aí com uma galera que não é muito legal, né? Com uma galera aí muito hábil, muito capaz na arte de enganar os outros, né? Sofistas, profetas, políticos, né? Todos eles são considerados similarmente divinos pelo público, né? Olha só que bela capacidade de raciocínio organizacional da palavra, né? E tudo mais. E tudo isso porque as suas palavras surtem um efeito de encanto no ouvido das pessoas.
Contudo, a questão da imitação como técnica poética suscita muitos problemas, por ser algo que pode, de certo modo, contaminar a pessoa, né? Então o Platão está começando a ver problema nesse negócio aí. Aquele que tem por atividade a imitação, então lembrem, eu já me reportei 2 vezes essa questão, para entender as críticas e a estética platônica, o conceito de imitação, de mimesis que a gente falou lá atrás é muito importante. Além de não ter consciência do que faz, utiliza tal técnica não como meio, mas como fim. Então o fim, afinal das contas, é a mera cópia, e não qualquer outra coisa. Trata-se de um vício da alma humana, pois a imitação superficial afasta do imitador a responsabilidade pelo que faz. Então, esse negócio de, olha, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é imitar, e imitar com o máximo de qualidade possível, com a maior quantidade de mérito que eu conseguir. Ou seja, o objetivo é se tornar um imitador nato. É mais ou menos como a gente pensar esses humoristas que fazem imitação, e a gente fazer... que tipo de avaliação a gente faz? Nossa, esse cara imita direitinho, né? Mas se a gente for parar para pensar, bom, o original sempre vai ser melhor do que o imitador, né? Por mais perfeitamente que a imitação seja feita, sempre vai ter traços que vão escapar de quem está imitando e que vão ser encontrados no objeto imitado. Então você tem que tomar cuidado com esse negócio de ter como fim, né, ter como finalidade, como objetivo a imitação. Outro aspecto importante se situa no âmbito pedagógico. Nós aprendemos imitando nossos familiares, educadores, reproduzindo comportamentos e conhecimentos sem termos ainda consciência dessa reprodução. Então, essa questão da cópia, ela é muito importante justamente por isso. Muita coisa a gente aprende copiando dos outros. Então, só que a gente tem que tomar o devido cuidado de quem a gente copia, né? É aquela coisa. Filhos homens, isso é científico, né? Filhos homens precisam de bons exemplos masculinos para se espelhar e, evidentemente, para copiar, né? Isso vai fazer parte da formação do caráter dos meninos, etc, etc. E muito das mazelas da atualidade tem a ver com isso, né? Garotos não têm essa figura paterna masculina a qual se identifiquem, possam se identificar, possam se espelhar e possam copiar. Então é por isso que o Platão, em geral, rechaça a imitação em toda a sua obra, exceto no seu último diálogo chamado As Leis. Então, como eu disse lá no início, o Platão tinha um problema muito sério com essa coisa da imitação, né? Então a mera imitação para Platão era um problema. E isso tem muito a ver com as artes, né? Com a reprodução das artes e etc, etc. Então, esse repúdio, né, para Platão, ele é legitimado por uma cadeia de ideias, né, uma coisa complexa, onde a alma experiencia o mundo. Então, a imitação vai ser problemática para o Platão por uma questão de conhecimento, né, de como a alma experiencia o mundo. Inconsciente de suas ações ou em busca de compreendê-las. Atitude que acarreta inevitável responsabilidade ética, né? A questão da imitação, portanto. Então, os problemas de Platão com a imitação vão girar em torno desse tipo de coisa. No diálogo Fedro, que tem também por título Do Belo, né? Então é onde Platão está fazendo uma reflexão sobre a beleza, a poesia é abordada de uma perspectiva um pouquinho mais positiva do que ela é abordada no Ion e na República, né? Então na República também Platão tende a descer o porrete um pouquinho na poesia e nos poetas. Nesse livro, né, em vez de fazer uma censura à poesia, o Platão exalta, né? Ele louva a poesia. Por isso algumas pessoas tendem a ver contradições de interpretação. Lembrem aquilo que eu falei, né, do Platão jovem, Platão maduro, enfim, isso é uma questão aí para a exegética platônica resolver, que não vem ao nosso caso aqui, né? Embora tudo isso possa também ser compreendido de maneira que, olha, é uma questão dialética, né? É o próprio Platão exercitando a dialética, confrontando posições próprias dele e talvez ele próprio, ou em discussões e etc., resolvendo esse tipo de problema, mas isso se perde para nós aqui
como tentar segurar um punhado de areia, né? Alguma coisa sempre vai escorrer pelos dedos. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: no Fedro, o Fedro é um diálogo que está localizado fora da cidade de Atenas, né? Fora dos muros, às margens do Iliço, um cenário de exuberante beleza natural. O carinho com que Sócrates conduz a conversa com o jovem e belo Fedro revela o carisma do mestre e o afeto dedicado aos discípulos em processo de formação. Então, como eu disse, essa questão às vezes do ambiente, do diálogo, ela é importante para nós. Então, o Platão está ambientando esse diálogo com o Sócrates estando fora de Atenas, e muitos diálogos são o Sócrates lidando com os seus pupilos, né, com os seus alunos. Então, por exemplo, o diálogo Teeteto, onde o Sócrates está tratando de questões relacionadas ao conhecimento. Também Teeteto é um jovem aluno de Sócrates, interessado, mas cheio de dúvidas, né, cheio de ideias equivocadas, e o Fedro é a mesma coisa. Então o Fedro é o nome de um aluno, de um pupilo de Sócrates, que está tentando entender melhor as coisas, e ali de maneira muito agradável o Sócrates conduz as conversas. Então aí faz parte do repertório desse diálogo também o sofista Lísias. Eu salvo engano, não tenho certeza agora, existe um diálogo platônico chamado Lísias também, né? Então nem todos os diálogos platônicos vão ser nomeados com nomes de alunos, bons alunos de Sócrates, né? Como Teeteto ou Fedro, mas outros terão os nomes de sofistas, como Lísias e Protágoras. Segundo a retórica vazia de Lísias, né? Então sempre Platão imputou aos sofistas essa coisa da retórica vazia, né? Os sujeitos que falam, mas falam qualquer coisa, convencem as pessoas de qualquer coisa. Mas segundo Lísias, mais valeria alguém entregar-se a quem não lhe dedicasse amor do que ceder aos favores do amor verdadeiro. Essa inversão de valores, característica dos sofistas, confunde o Fedro. Então o Sócrates vai, a partir desse ponto, desconstruir esse raciocínio do Lísias, que é basicamente o quê? Mais vale a pena se entregar ao que é garantido do que ao verdadeiro, mas ainda que falso, do que se entregar ao verdadeiro e não ter garantia nenhuma, né? Então, basicamente, vamos ver aqui. Estou checando aqui as minhas anotações. Então, e aí o Sócrates conduz a conversa. Bom, na verdade isso nem é um spoiler e isso nem é necessário para nós aqui, porque na verdade, evidentemente, o que o Sócrates vai fazer é desfazer ele vai falar, olha, não, esse lado, esse aspecto supostamente enganador, supostamente delirante e sem referência ao carnal aqui, por favor, essa referência não é de todo ruim. Vai ter algum aspecto positivo de se tirar dessa experiência artística que envolve alguma forma de delírio e que pode ser associada à inspiração poética e também musical. Tá? Falando em música, né, finalmente, outro conceito importantíssimo para se falar de música para os gregos tem a ver com o conceito de harmonia. Né? Então, harmonia é essencial, é um conceito essencial esteticamente falando e musicalmente falando para os gregos, tá? Então, assim, se a coisa não fosse harmônica, sem dúvida nenhuma havia alguma coisa de ruim com a arte envolvida aí, né? Então, vejamos aqui, certo? Então, o que nós podemos dizer aqui, beleza, certo. Então o Sócrates vai falar um pouquinho a respeito da importância dessa questão, então, né, de que existe uma abertura para isso, e salva, de certa forma, o Fedro das retóricas maliciosas
do sofista Lísias. Enfim, quem tiver uma curiosidade maior, vale a pena buscar esse diálogo aí desse diálogo platônico e só saber exatamente aí todos os pontos, mas basicamente é isso, né? O Sócrates desconstrói, ele desfaz a argumentação retórica do sofista Lísias e fala que, olha, esses aspectos que aparentemente são falsos da arte, na verdade eles têm um papel positivo que deve ser levado em consideração. O Fedro, mas principalmente o Fédon, que é o próximo diálogo que a gente vai abordar, um tema constante também para Platão é a questão da imortalidade da alma, né? A questão da reminiscência. Então, para Platão, as almas humanas elas estavam, de certa forma, num mundo ideal, onde elas contemplaram todas as coisas ideais, inclusive os ideais de beleza, justiça, verdade, etc, etc. E as artes e a música também, inclusa aí a música, o artista é a mente, né? E aí a gente pode entender mente e alma quase como como se fossem a mesma coisa. É o sujeito que vai conseguir reverberar melhor as memórias, as reminiscências do que vislumbrou nesse mundo ideal, né? Então existe esse elemento metafísico muito importante por trás, que nunca deve ser perdido de vista quando a gente está tentando entender não apenas a estética platônica, mas na verdade diversas outras ideias de Platão. Então, nessa relação de passagem entre o mundo cósmico e o humano, né, então esse cósmico, ou seja, tem uma coisa a ver com o todo, tem a ver com a reminiscência do mundo ideal e tem a ver com nosso reininho humano aqui, que é passageiro e limitado e truncado. O máximo que a gente pode ter é acesso, pequenos acessos às memórias do que a gente teve acesso pleno quando pudemos contemplar os ideais das coisas, né? Então, nessa relação de passagem entre o mundo cósmico e o humano, está formulado também o registro da reminiscência, né? Conforme eu vinha dizendo. Isto é, a formação da memória como fonte do conhecimento. Isso é tema do diálogo Mênon, né? No diálogo Mênon, a questão da memória como fonte de conhecimento é abordada por Sócrates / Platão, né? A reminiscência significa que já temos presente de antemão, como resquícios da memória, as ideias e os valores que fundam a vida humana, a bondade, a justiça, a beleza, a verdade, etc, etc, a temperança e o conhecimento e por aí vai. Assim, ao vermos uma imagem bela no mundo exterior, essa imagem cria uma ponte que se liga diretamente com a beleza absoluta em nosso interior, comovendo-os por força inerente. Então, olha só, gente, isso daqui vai descambar algum tempo depois num conceito importante para Aristóteles, que vai ser o conceito de apeirocalia, né? Então, apeirocalia vai ser um problema que vai afetar pessoas que nunca foram impressionadas por nada de... Então, assim, o que o Platão está dizendo? Quando a gente tem, nós aqui no nosso reininho humano, quando nós nos deparamos com algo dotado de beleza, é como se a gente tivesse aquela faísca, né? A faísquinha que nos faz lembrar do ideal de beleza que nós um dia contemplamos lá atrás. Só que aí a gente tem um problema, e tem um problema muito grave se a gente for concordar com toda essa carga metafísica platônica, e existem filósofos hoje defendendo isso, existem filósofos platonistas hoje que defendem. Inclusive é interessante porque é desse jeito que alguns filósofos conseguem encontrar uma fundamentação objetiva para as ideias de verdade, beleza, justiça, sem recorrer necessariamente a Deus, né? Porque de um ponto de vista teísta e cristão, isso é bastante fácil, porque Deus vai ser o fundamento de todas essas coisas. Mas para aqueles que eventualmente não acreditarem em Deus, quiserem fundamentar isso e estiverem dispostos a aceitar uma determinada carga metafísica, o idealismo platônico é o caminho, né? Então existem ideias objetivas, né, absolutas e verdadeiras de justiça, bondade, beleza, verdade, etc, etc. E aí
o Platão está dizendo, olha, que quando a gente tem ali aquele baque de ver algo dotado disso, pisca, né, na nossa memória as lembranças dessas coisas, e aí a gente consegue então melhorar a nossa interpretação e a nossa recepção sobre coisas belas, boas, justas, verdadeiras, etc, etc. A aperocalia aristotélica vai ser um problema, porque vai ser quando o sujeito nunca foi impactado por coisas belas, por exemplo, e aí, muito tempo depois, quando ele eventualmente vir a ser impactado por algo dotado de beleza, ele vai ser incapaz de reconhecer essa beleza. Isso me parece, assim, de uma atualidade tremenda, porque muitas vezes as pessoas falam, você fica falando aí que tal coisa é ruim, tal arte é ruim, tal artista é ruim. Mas por que, se é tão ruim assim, como você explica que tantas pessoas gostem, tantas pessoas apreciem, tantas pessoas vejam, tantas pessoas ouçam? Ora, é porque elas foram afetadas pela aperocalia. Elas nunca tiveram contato com algo de verdadeira beleza. Então, quando elas veem a verdadeira beleza, elas ignoram, elas não percebem, e aí elas conseguem se encantar por qualquer coisa, inclusive coisas feias, coisas más, coisas injustas, coisas falsas e por aí vai, né? Mas esse background, o background da aperocalia aristotélica já estava de certa maneira no Platão, né? Então, assim, para Platão, de fato, a beleza não é relativa. Amém, Platão. Platão, nós te amamos, né? Olha só, seria Platão uma espécie de reacionário, né? Porque hoje em dia você dizer que a beleza não é relativa é uma espécie de reacionarismo, né? Então a beleza não é relativa como a gente tende a achar nos dias de hoje. A verdadeira experiência de surpresa diante de algo belo nos coloca em comunhão com a ideia de beleza, que é o que eu vinha dizendo até agora. Para Platão, aprender é recordar e desenvolver essa recordação tanto no intelecto como na ação, tá? A reminiscência, portanto, ela pode ser notada pelo aprendizado musical. Olha só que interessante. Diante dos mesmos ensinamentos preliminares, certas pessoas avançam muito mais rápido que outras, manifestando uma abertura mais imediata à música. O mesmo se dá no âmbito da composição, pois algumas obras já nascem prontas, estão em nossa interioridade e só precisam ser desenvolvidas por meio da memória do ouvido interno. Mais uma vez, isso se você estiver disposto a aceitar a bagagem metafísica trazida por meio das ideias de Platão. Muitas pessoas também se lembram de uma melodia, ou acordar de um sonho, né? Esse tipo de coisa. Então essa ideia de que, olha, isso também a gente pode puxar um exemplo prático. Quantas pessoas, né, inúmeras pessoas são introduzidas no universo artístico pela música, né? Quanta gente, enfim, eu nunca fui assim, né? Eu nunca tive essa capacidade. Eu aprecio música, mas eu nunca, não foi, a minha apreciação atual da música não tem nada a ver com essa experiência. Mas é inegável que muitas pessoas têm, de fato, essa experiência. Quantos jovens que a gente não conhece que tem uma bandinha, toca na igreja, canta na igreja, aprende a tocar violão, leva o violão para a escola, enfim. Claro que muitas vezes a coisa vai parar por aí, mas muitas outras vezes um desenvolvimento artístico posterior vai ser fruto dessa experiência inicial com a música, né? Então isso não pode ser menosprezado, e a gente pode tentar compreender isso numa chave platônica aí, né? Então, antes da gente falar do Fedro, apenas uma coisa aqui que eu sempre quis dizer: este Oliver Talk é um oferecimento de Ache Cupons. Não, brincando, eu vou fazer o merchan do Ache Cupons, mas e eu sempre quis dizer isso, este é um oferecimento de, então me perdoem. Mas outras pessoas que estiverem nos ouvindo e quiserem fazer parcerias publicitárias, Luciano e eu estamos totalmente abertos e à disposição, né? Basta nos procurar aí nas redes sociais e fazer a sua proposta. Então, aqui convidamos vocês para o site Ache Cupons. Encontre cupons de desconto e ganhe dinheiro de volta nas suas lojas favoritas, Amazon, Submarino e outras, com o Ache Cupons. Cadastre-se em 7 segundos e economize em suas compras.
É importante que vocês entrem pelo link achicupons.com.br/OliverTalk, porque aí o nosso parceiro Robson consegue saber quantas pessoas estão acessando o site por meio da gente aqui, né? Então é o achicupons.com.br/OliverTalk. Eu já entrei, já estou usando, tá? Então, o último diálogo que a gente pensou aqui para falar sobre esse assunto, e a gente está, de certa maneira, falando praticamente da arte como um todo, né? Não apenas da música, mas da arte como um todo. Mas isso é importante, porque tudo que está sendo dito aqui se aplica à música, que talvez seja a forma de arte com que as pessoas mais têm uma relação próxima, mas também às outras artes, né? Embora existam análises específicas, né, que o Platão vai fazer para o teatro, como eu disse, para as artes plásticas, o grosso aqui se refere à música, mas pode ser aplicado também a outras formas de arte. Então, no Fedro, cujo tema, um dos temas principais é a imortalidade da alma, então a imortalidade da alma é um tema importantíssimo no diálogo Fedro. Então, nesse diálogo, após tratar do encontro da alma com a beleza absoluta nas esferas celestes, o Sócrates consola, né, o seu interlocutor, que é o Fedro, nesse diálogo, com uma pequena historinha. Levado pela paisagem bucólica, pela influência das ninfas e também das sempre presentes cigarras da região, Sócrates conta uma fábula sobre a origem do inseto cantador. Ele diz que o canto provém das musas e salienta o quão forte for essa dádiva ao ser humano, né, o canto. As pessoas, embevecidas pela música, se esqueciam de todo o resto e morriam cantando como as cigarras. Então, de certa forma, né, o Sócrates também está falando, olha, isso é importante, isso é legal, isso é bonito, isso deixa a gente, né, a música tem aquele efeito que eu disse no volume 1 desse podcast, que assim, que é uma concepção errada, né, das pessoas, que é não é que a música aliene, mas as pessoas buscam a música pela alienação, né? Elas querem, justamente por quererem se alienar, que as pessoas ouvem música. Basicamente é por isso que as pessoas ouvem música no transporte público, né? O cara quer bloquear tudo que está ao redor dele. Aí ele vai lá, mete 2 fones, coloca a música que seja do seu gosto, seja ela qual for, e consegue se manter alienado de toda a realidade ao seu redor. E aí, entre aspas, não morre cantando, aqui na historinha do Sócrates, mas morre ouvindo, né? E aí um morrer metafórico, é claro, né? Então isso é uma concepção um pouco equivocada, um tratamento equivocado que se dá à música. Nesse diálogo, como em nenhum outro, Sócrates legitima o fato de que o filósofo tem parte com as musas. Na sequência, realçando o caráter didático de seu discurso, evidencia a importância da técnica na música, explicando o estudo da harmonia musical. Então lembrem que eu falei, né? Todo esse pacotinho de conceitos, técnica, harmonia, etc., está sempre junto nesse tipo de análise. Ele adverte o jovem de que não se trata somente de estender, apertar ou afrouxar cordas de qualquer maneira, né, no caso de um instrumento aí, mas que o estudo da harmonia é uma das ocupações mais elevadas na formação do músico. Então é uma coisa assim, lógica, matemática, e que determina em grande parte o que vai se obter como resultado disso tudo, né? Outra faceta importante é a combinação entre música e dança para o equilíbrio saudável entre corpo e alma. Então, embora isso não seja um tema abordado exatamente no Fedro, isso é um assunto importantíssimo para os gregos também, né? Vale sempre lembrar, Platão dizia, né, para entrar na sua escola platônica, para entrar na academia de Platão, você precisava de 2 coisas prévias: saber matemática e ter o corpo são, né? Então, ou seja, de certa maneira, ter feito educação física, né? Então, se você não está com o corpo em ordem, se você não tem conhecimento de matemática, você não está apto para fazer filosofia. Isso é uma coisa muito interessante, hein? E particularmente não é nada que esteja desatualizado. Então, nessa relação entre harmonia e filosofia e música, etc.,
muitas vezes existe uma equiparação entre a alma e uma harmonia externa com que essa própria alma deve se harmonizar. E esse é um assunto que é abordado também no Phaedon, né? Então Platão dedica o diálogo do Phaedon a preservar a memória do último dia de Sócrates, né? Então existe a apologia de Sócrates, que é um diálogo feito supostamente, né, mas encenado, né, ou construído no dia do julgamento de Sócrates, e o Phaedon se refere à memória do último dia de Sócrates. Então, basicamente, tem um trechinho aqui que eu acho que é importante de ser registrado do Phaedon, em que diz o seguinte: Sócrates, me falava, compõe música e a executa. Até agora eu estava convencido de ser justamente o que eu fizera a vida toda, o que o sonho me insinuava e concitava a fazer, à maneira de como costumamos estimular os corredores. Desse mesmo modo, o sonho me exortava a prosseguir em minha prática habitual, a compor música, por ser a filosofia a música mais nobre, e a ela eu dedicar-me. Então dá pra gente fazer esse paralelo. Então, assim, o que seria a filosofia? A filosofia seria uma espécie de refinamento musical, né? Isso sou eu que estou dizendo, tá? Isso é uma interpretação minha, à luz do que a gente está lendo aqui. Porque se na música você precisa ter organização, harmonia, você precisa ter um logos, né, um raciocínio, né, e uma lógica também por trás da música, a filosofia nada mais é do que tudo isso potencializado para outras questões e exposto de uma outra maneira, né, de uma maneira discursiva e não instrumental, por exemplo, mas ou seja, seria a mesma atividade num grau um pouco elevado, né? Então, o saber musical e filosófico se mostra de modo velado no sonho, né, para Sócrates, nesse trecho. E isso nada mais simbólico do que isso, porque os antigos interpretavam os sonhos como a comunicação entre os deuses e os humanos. Assim, seria de alguma divindade essa voz que encoraja Sócrates a compor, né? Então a voz com que Sócrates sonhou seria alguma espécie de divindade instigando Sócrates a compor musicalmente, né? Ele mesmo dá uma resposta indireta ao contar que está compondo hinos em homenagem a Apolo. A composição de hinos aos deuses era uma prática que auxiliava a elevar a condição da alma e a se preparar para a morte, né? Então esse é um tema também do diálogo Phaedon. No meio do diálogo, a discussão sobre o princípio filosófico da harmonia se mostra extensa e de difícil resolução. É iniciada por Símias, como uma analogia entre a alma e a lira. Ele pondera que ambas possuem uma harmonia e que a lira só manteria sua integridade enquanto suas cordas pudessem soar. Uma vez destruída, passaria a não existir mais. Para ele, esse seria também o fim da existência da alma. Após escutar a todos, Sócrates procura desfazer a concepção da alma como harmonia. Então, em todos os diálogos socráticos também é assim, né? Platônicos / socráticos aí, todo mundo fala, todo mundo... Aí vai lá, o Sócrates é o amigo chato, né? O Sócrates é o amigo chato que vai falar, não, na verdade vocês são legais, vocês são os meus amigos aqui, mas vocês estão errados por causa disso. E Sócrates era o sujeito que era o pentelho, né, o mala, que fazia esse tipo de coisa. Então ele desfaz essa concepção de alma como harmonia, trazendo novo fôlego ao debate, muito embora a questão continue em um plano além do físico, né? Porque, como eu disse já reiteradas vezes, a temática por trás daí também é a temática da imortalidade da alma, porque a gente está falando aí da véspera da morte de Sócrates. Pois se trata de discutir o que ocorre depois que o corpo morre, né? Essa é a temática subjacente do diálogo. Sócrates esclarece que, assim como a alma existiu antes do corpo, o mesmo se dá com a harmonia. Com isso, retoma o tema da reminiscência, sobre o qual todos ali já estavam de acordo, e diz, no entanto, agora uma citação do Phaedon, no entanto, forasteiro de Tebas, é o que terás de fazer. Se continuares a dizer que a harmonia é algo composto, e a alma, uma espécie de harmonia resultante da tensão dos elementos constitutivos do corpo. Pois, de certo,
não te permitirás afirmar que a harmonia, sendo um composto, é anterior aos elementos que é formada. Ou afirmará isso mesmo, né? Então, na verdade, a alma não pode ser uma harmonia, que a harmonia vem antes, então teria que ter alguma coisa ainda anterior à própria alma. Pelo menos essa é a maneira com que eu interpreto esse trecho. Mas isso aqui é menos importante. O que importa aqui é esse paralelo possível entre harmonia e alma. E sendo que a harmonia é um objetivo, assim, pelo menos para os gregos antigos, a harmonia na música é algo primordial. Assim, para o filósofo, tanto a alma como a harmonia existem antes do corpo físico e sobrevivem à sua morte. A analogia estava incorreta, pois a alma boa se esforça em ganhar harmonia na correlação entre suas partes, com o corpo e com o mundo à sua volta, e não pode ser por si mesma harmonia. Se ela fosse harmonia, já estaria harmonizada por princípio, o que não ocorre na realidade. Com frequência é o contrário. A alma percebe que existe harmonia cósmica e busca estar de acordo com ela no registro humano, microcósmico. Então essa constante tensão entre o microcósmico, que é a sua realidade, e o macrocósmico, ou o cósmico propriamente dito, é um tema gigantesco e importantíssimo também para o Platão. A importância da atividade musical está em ancorar a harmonia no mundo humano. Então, ou seja, como é que você imprime a harmonia no nosso mundo? Por meio da harmonia, por meio da música. Você imprime a harmonia no nosso mundo por meio da música. A abordagem pitagórica e platônica da música como exercício filosófico parte desse pressuposto. Sempre lembrando, não fiz nenhuma menção a Pitágoras, mas Pitágoras era um filósofo pré-socrático, matemático, como todo mundo deve se lembrar, teorema de Pitágoras e tal. E também era um músico, e também era alguém que tinha assim, em extrema alta conta na relação entre música e todas as coisas, a questão da harmonia. Ao final do diálogo, por fim, após tomar veneno com uma coragem e dignidade poucas vezes vista antes na história, Sócrates conclui com estas palavras enigmáticas: devemos um galo a Asclépio, não te esqueça de saldar essa dívida. O mestre finda seu discurso nos contando que sua alma está enfim curada, pois Asclépio, deus da medicina e filho de Apolo, nos traz a lembrança da vida eterna, da qual os deuses mesmos são comissionados. O galo canta o nascer do sol com seu atávico som matutino e celebra diariamente a renovação da vida. Como que ele faz isso? Cantando, O galo canta o nascer do sol, portanto. Então, gente, basicamente é isso. Essa reflexão foi um pouquinho mais teórica até do que a reflexão anterior, mas fica então estabelecido aí para aqueles que... Eu sei que música é um tema de interesse de muita gente, Então fica estabelecido aí algumas bases e alguns caminhos possíveis para que vocês interessados possam se debruçar eventualmente nos textos de Platão a esse respeito aí, Ion, Fedro e Fédon. Então, só para encerrar, presto aqui meu agradecimento ao André Balboni com o livro Sopro das Musas, Fundamentos Filosóficos da Música, pois eu absorvi bastante coisa, principalmente as citações, eu absorvi bastante desse livro, e fica aí a indicação para vocês. Todas as referências também ao livro estarão colocadas na revista Cronos desse podcast, quando ela for publicada, isso vai levar um tempinho. Mas aí quem não for assinante, quem não for apoiador da gente no Apoia-se, esse é mais um bom motivo para você contribuir lá com R$10 com a gente. Você vai ter acesso aí super facilitado a toda a bibliografia que o Luciano e eu utilizamos para construir os nossos podcasts. Então é isso. Esse foi mais um Oliver Talk, uma sequência e encerramento do primeiro Platão e a Música. Agradeço a todos, pedindo sempre para nos curtir nas redes sociais, nos seguir, nos procurar. Estamos sempre à disposição. Um forte abraço a você que me ouve e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.